Vamos lá para esse temazinho aí que eu acho bem legal. Inclusive, é um tema que, assim, as pessoas já me perguntaram muito. Eu até abordei ele um pouco uma vez com a Alice Proença, né? Que esse livrinho dela aqui traz bastante coisa sobre essa Alicia, fofo. da Alice, né? E aí, mas enfim, a gente falou mais sobre a questão do processo de escuta e tal, mas é interessante, algumas pessoas fizeram perguntas sobre a questão dos projetos, e aí eu acho bacana a gente, de fato, pensar, né, sobre isso, assim, porque eu fiz, até joguei lá, né, na página do Quintal e no meu Insta perguntando a galera, e aí, como é que os projetos são na sua escola, né? Vem da secretaria, né? São os professores com a coordenação que monta, né? Você, professor, que vai lá e monta o seu projeto, porque eu vejo que a gente tem bem isso, assim, pelo menos nas instituições. Eita, meu celular quase cai aqui agora. As Eu instituições vi sua pesquisa lá, bem legal. eu gosto de ver assim, né, a visão da galera e é o público também, querendo ou não, que assiste, acompanha as atividades. E aí, assim, é uma dúvida que às vezes eles trazem, né, como é essa questão desse projeto junto com as crianças, e tem pessoas que nem sequer têm uma ideia sobre isso, que está tão acostumada Sim, ao processo do projeto que vem pronto de uma secretaria ou de um projeto que é o professor que pensa ou é a coordenação que prepara e entrega, né, na mão para poder executar. Aí eu fiz até algumas perguntinhas aqui, assim, para a gente ver se a gente entra aí por dentro, vasculha aí essa questão dos projetos a partir disso. Então, por exemplo, assim, da onde, quando você faz os seus projetos, assim, da onde surgem esses projetos? Como, literalmente, assim, ó, vai sair um projeto agora aqui. onde nasceu mesmo. Nasceu, é. Onde o projeto nasce. Ó, eu já tinha falado que a Alice comentou um pouco sobre o projeto, que era pela escuta, né? Eu sempre começo os projetos pela escuta. Na verdade, tudo que eu vou fazer na educação infantil é pela escuta das crianças, né? Sou bem democrática. Então, assim, tudo que eu vou fazer com eles, a gente senta, conversa, eles falam os interesses deles, e aí eu vou colocando na lousa o que eles gostariam de fazer, e são duas formas. Eu coloco na lousa o que eles gostariam de fazer, e aí a gente pode votar. Eu faço muito com eles assembleia, então a gente vota no que eles acham mais interessante para poder explorar naquele momento, né? Todo mundo tem direito de falar e de votar. E às vezes acontece aquela coisa assim mais espontânea. Eu gosto muito de explorar o lado de fora da escola, da sala mesmo, né? Tanto da escola quanto da sala. Então, às vezes acontece aqueles momentos que eles acham uma borboleta, que eles encontram uma planta diferente, né? Ou com um perfume diferente. Então, é essa hora que eu quero que eles, né, explorem e se interessem. Então, assim, quando eu vejo que eles estão bem interessados em alguma coisa, aí que vai nascendo o projeto. Mas sempre parte deles, a escuta, né? E aí o projeto começa a nascer. Mas Mas é me bem. fala uma coisa assim, por exemplo, eu vejo que tem instituições que já têm, às vezes, uma temática anual ou uma temática semestral. Aí não sei se tu já passou por uma situação de tipo assim, o que você está fazendo tem que linkar com um projeto que é o que está no tema da escola, né? E eu Hum? vejo que isso é, então, assim, eu já passei por isso, né? Então, por exemplo, quando eu fiz um projeto com as crianças sobre navio pirata, que era uma coisa que eles estavam me pedindo, assim, e eu ficava, meu Deus, a escola estava trabalhando uma outra coisa, que não tinha nada a ver com o que eles estavam pedindo. E aí eu ficava, Senhor, como é que eu vou casar o que tá, Que né, o que a difícil, secretaria né? aqui, a galera trouxe, é com o que eles estão pedindo, assim. Não sei se você já passou por isso. Assim, como você consegue Já. fazer esse alinhamento tranquilo? É, dependendo do tema, não é tão tranquilo, né?
Mas na escola particular eu sofria muito isso, porque eles já vinham com os temas prontos e algumas coisas assim bem linkadas a datas comemorativas, né? Então assim, a gente tinha que colocar alguma coisa junto, mas eu não tinha o que fazer. Eu consegui. Tinha coisa que não tinha assim muito a ver, mas eu acabava tentando desviar um pouquinho e fazer do jeito das crianças. Fazia a parte que a escola queria ver, né? Mas acabava até desviando um pouco. E tem tema que não casa com o que as crianças querem, né? Quando vem uma coisa pronta, às vezes nem sempre é do interesse delas, né? Agora, depois da prefeitura, aí eu já faço uma coisa assim, mais livre. Então não tenho tanto esse problema, mas já tive muito, viu? Muito problema de o projeto chegar do interesse, assim, da escola, mas não do interesse das crianças. E assim, eu tenho que linkar até para eles conseguirem fazer o que a escola propôs, né? É complicado. Eu gosto de fazer sempre de acordo com o que a criança sente necessidade de explorar, de aprender, de saber, né? Eu acho que é a partir daí que ela vai atrás de buscar informações. Se é uma coisa imposta, né, que você tem que fazer e nem sempre o olhar da criança está em cima disso, é bem complicado de juntar, viu? Mas na particular é mais difícil, viu? A gente acaba tendo que passar por isso. E esse, por exemplo, aí você pega a ideia, por exemplo, das crianças. Aí você tem que montar, por exemplo, um projeto, que geralmente a galera tem uma ideia de projeto assim, ele tem um início, ele tem um fim determinado e ele tem umas atividades pré-selecionadas por um professor que já preparou uma aula para dar. Então, aquele projeto, o professor já dá o encaminhamento de como ele vai ser, assim, as primeiras atividades da primeira semana, depois da segunda semana, e vai ter uma culminância assim, né? Então, por exemplo, é com esse tipo de projeto ou não? Quebra total essa ideia, não é assim, não está predeterminado, ele é construído no processo com as crianças. Não vou falar que nunca foi assim, né? Que já foi. A gente vai se renovando. Fiz muito projeto assim, até eu entender que a partir da escuta eu tinha que colocar a criança para trabalhar junto comigo, né? Fazer assim uma parceria, né? Quando eles falam criança protagonista, eu também acho que o professor porque se for só a criança, então ela tá largada, né? Então tem que estar os dois. E aí, o que, que o professor serve de um guia? Eu acho que é assim, então, durante a escuta, ou alguma coisa que a criança explorou e está te mostrando, escuta e observação, assim, atenta, elas escolheram um tema. E aí, eu preparo a aula, mas de acordo com o que elas trazem para mim. Então, o que acontece? A gente senta em assembleia para falar do que foi escolhido, e aí a gente vai traçando umas metas, né? Porque eles conseguem falar exatamente o que a gente pode procurar, né? Por onde a gente pode começar as pesquisas, ou o que eles exatamente querem saber. Então eu vou colocando com eles algumas metas, né, na luz. O que eles querem saber, por exemplo, se é de um inseto, alguma coisa assim, então coloco, vai, por exemplo, a borboleta. O que a gente pode saber da borboleta? Onde ela mora, o que ela come, né? Como que ela nasce. Então, assim, eles vão trazendo essas coisas para mim, a gente vai anotando, todo mundo fala se está de acordo ou não, porque é uma coisa bem democrática. É claro que, assim, os primeiros projetos do ano, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Daquela aquela bagunça, mas depois eles já vão se organizando, né? Então eles vão falando os tópicos, eu vou anotando, e aí, em cima do que eles me falaram, a gente vai fazendo uma ordem, né? O que a gente vai pesquisar primeiro, então é como ela nasce, e aí em cima disso eu vou promovendo algumas experiências para eles, entendeu? Então eles vão trazendo a curiosidade deles, o que eles querem explorar, e aí eu vou trazendo algumas experiências para eles poderem é, interagir entre eles e descobrir. Eu acho que essa forma para mim é que está dando mais certo. Que eles interagem bastante e eu continuo em cima da escuta deles, mesmo quando eu preparo a aula. Você já pegou assim, por exemplo, esse projeto, quando é que você determina o fim de um projeto, por exemplo? Ah, esse projeto não vai mais, estou percebendo que aqui já é o fim dele, está na hora de começar outro.
Ó, tem alguns projetos que a gente, quando explora bastante, já vai perdendo o interesse, né? Então, como você já viu, por exemplo, no caso do inseto, como ele nasce, como se reproduz, o que, que ele come, onde ele mora. E aí vai chegando uma parte do tema que vai perdendo já o interesse e eles já acabam buscando outra coisa para pesquisar, né? Quando eu fiz o projeto da minhoca, que é o que deu origem ao livro, foi um projeto que, na verdade, eu imaginei que fosse durar um mês, talvez dois, e acabou acompanhando a gente o ano todo. Porque tudo que a gente ia fazer de exploração, eles linkavam com a minhoca. Então, esse projeto durou um ano, né? A gente ia trabalhar com pesos e medidas bem quando eles acharam a minhoca, e aí a gente pesou a minhoca, mediu a minhoca. Então, assim, tem projetos que quando vai perdendo o interesse, a gente já vai atrás de outro, porque eles têm que estar sempre interessados, né, no projeto, nas pesquisas. Então, quando o da minhoca eu achei que fosse acabar, não. Eles continuaram com interesse e continuaram trazendo questões para a gente pesquisar. Então, assim, nós pesquisamos muito. Então, no caso do da minhoca foi um ano inteiro, mas eu acho que é a partir do momento que eles já vão se desinteressando. Mas a gente vai sentindo, né? Quando já está bem explorado o tema, eles já vão buscar outra coisa. Parece que eles também já Na sabem que verdade, está na hora, né? justamente, é medido pelo interesse das crianças, né? Então, tipo assim, não é, como eu falei, não é Sim. aquele projeto que às vezes a gente, e que eu sei que algumas instituições utilizam, que tem tem um início, tem um fim determinadinho, né? Então, assim, por mais que às vezes o interesse da criança, a criança queira pesquisar mais, nesse projeto pré-determinado, que já tem um fim marcado, terminou ali, né? Então, Sim, assim, tem quando uns até que tá separadinho já por semanas, né? Essa semana vamos explorar isso. isso, a outra semana aquilo, né? Isso, então assim, essa ideia de projeto, né, já fechado num determinado tempo, com todas as atividades que já vão ser feitas, que muitas vezes é pensado pelo educador, que pode até ter a participação da criança, né? Por exemplo, quando eu fiz o projeto Pirata, que foi uma das primeiras experiências assim que eu tive de trazer mais um tema totalmente diferente do que eu estava fazendo, eu tive que fazer ele num prazo de 15 dias, que era o tempo que eu tinha, vamos dizer assim, que a escola me deu. Não foi bem a escola que me deu, mas era o tempo que Sim, eu tinha ali, que eu falei assim, eu vou ter que executar nesse tempo aqui, e depois eu vou ter que pensar outras ações. E aí a gente vê que assim, isso tem aquela coisa ruim, porque às vezes as crianças querem mais, né? Querem dar continuidade ao processo e a escola trava quando ela tem esse calendário sim, fechadinho, essa coisa fechada, né? E quando você vai para um processo de a criação de um projeto onde ele na verdade vai se construindo mediante aquilo, né, que as crianças vão trazendo, aí você tem a possibilidade de uma pesquisa, né, por exemplo, aí de um ano todo, de um mês, de 2 meses, né, conforme vai, caminha a curiosidade das crianças e conforme você tem ali também materiais, recursos que vão instigando também cada vez mais, né. Eu acho isso, assim, bem bacana mesmo. E aí me fala assim também, como é que as crianças, como é que você vai, talvez que instrumentos, ou como você no dia a dia vai percebendo assim, eu vou dar o encaminhamento para o lado de cá e não para o lado de cá. Assim. Como é que você vai no seu dia a dia, ali no seu planejamento, observando o que eles estão fazendo e direcionando esse projeto? do mesmo jeito que começou. É sempre na escuta. Como a gente coloca os tópicos na lousa e eles escolhem juntos, junto comigo, aí a gente vai direcionando junto. Quando eu preparo a aula, eu converso com eles, o que a gente vai fazer no dia. Então, às vezes o que eu preparo para eles não é exatamente o rumo que vai seguir. Às vezes eu preparo alguma coisa e eles têm curiosidade dentro disso que eu preparei de seguir por outro caminho. E aí a gente vai, entendeu? Então eu continuo com a escuta, mesmo que eu tenha preparado a aula. Às vezes a gente está falando de uma coisa específica e dentro desse assunto surge uma coisa mais legal que gera maior interesse de pesquisa para eles. Então, assim, eu sempre vou do lado da escuta,
do que traz mais interesse para eles, porque não adianta eu ficar em cima do meu planejamento, do que eu preparei sempre, aquela coisa fechada, e ter 35, né, que eu tenho 35 crianças que não estão interessadas, que aí vão ficar correndo, procurando outra coisa para fazer, entendeu? E quando você vai seguindo as pistas que eles te dão, do que eles querem pesquisar, eles estão sempre ali junto, né? E quando gera esse interesse da turma toda, é sensacional. Então, eu sempre vou seguindo o que eles me dão de pista, o que eles falam mesmo. Ai, mas e tal coisa? Aí, às vezes, eu desvio a aula e a gente muda. É uma coisa, assim, flexível, sabe? Eu não vou, porque eu planejei que eu vou fazer aquela coisa fechada e manter. Então, eles também vão ditando como que vai acontecer as coisas, né? Eu acho que assim é o jeito que dá mais certo para a gente poder explorar o máximo das informações, né? E aí eles ficam tão encantados com todo esse processo que eles estão buscando que o projeto fica uma coisa assim muito, muito forte de pesquisa, sabe? E até as famílias acabam entrando junto, né? Então eu sempre vou do lado da escuta. Mesmo que não seja exatamente o meu projeto, como é uma coisa flexível, a gente vai mudando e vai seguindo outra coisa. Eu acho que, para mim, é o que tem dado certo, né? O que tem feito eles irem junto. Né? Eu acho que assim, como você comentou, a assembleia ela é um instrumento assim muito bacana para isso, né? Para a gente fazer essa escuta, para a gente coletar de fato depoimentos de como foi o processo de cada um, do que eles sentiram e até da própria avaliação do projeto, e não sendo um Sim, projeto com um fim estabelecido, né? Porque quando a gente tem a ideia de um projeto com um fim estabelecido, a gente faz nada. Aí termina o projeto e a gente faz uma avaliação, né? Quando você está num projeto que ele está ali o tempo todo, né? Você não sabe quando vai terminar. Você não pode esperar o fim para fazer uma avaliação, né? exatamente. Mas Então, eu assim, eu gosto acho de que fazer ele assim, aberto. E a gente vai avaliando constantemente. Esse negócio de fazer assembleia com eles tem dado muito certo. Tanto para escolher as temáticas, né, por onde a gente vai seguir com o projeto, quanto na avaliação. Porque, às vezes, antes da gente sair para uma outra exploração, né, eu sento com eles e a gente conversa. Então, assim, a gente faz avaliações constantes, né? Aí tá dando certo, o que a gente vai pesquisar? Bom, a gente queria pesquisar, sei lá, como que ela nasce. Então, a gente conseguiu saber, deu certo, todo mundo entendeu, vamos fazer alguma coisa disso? O que vocês acham? Então, assim, a gente vai tomando o rumo junto. Isso que é legal de não ser um planejamento fechado, né? Porque o fechado, às vezes, tem tanta coisa ainda para explorar, para a gente sentir, né? Que às vezes a gente não chega nem nos conhecimentos das crianças, né? Tem tanta coisa para falar para a gente e o projeto acabou, né? e vem com a ideia muito fechada mesmo, né? Do eu, Ah, professor, preparei, eu, professor, fechei. E a gente literalmente não se abre para o outro, para o que o outro, para o que eles vão vir. Nós somos mediadores do processo deles, ou deveríamos ser, né? E aí sim. a gente, às vezes, o educador se coloca mesmo nessa posição do professor que vai arquitetar tudo, vai pensar tudo e vai entregar na mão do outro, né, da criança. E é engraçado porque, assim, quando eu penso muito no trabalho que o professor vai estar ali fazendo junto com a criança, eu penso também na relação desse professor com essa comunidade, com esses pais e com seus gestores, com seu coordenador, né? Porque, assim, o professor, ele não quer receber um projeto pronto da secretaria para ele executar. Ele, né, não quer receber as mandanças de cima para baixo. Né? Muitas vezes vem, sei lá, uma reforma de uma escola de cima para baixo, e faz uma reforma na escola que não tem nada a ver com o que a equipe de professores queria, e aí o professor reclama. Mas quando está na relação dele com o aluno, ele acha normal ele fazer um projeto e ele levar tudo pronto para aquela criança executar e talvez nem se pergunte se está do interesse dessas crianças. Não está Eu acho que isso foi fazendo essa uma escuta. coisa
mas assim, é cultural, sabe? O que a gente aprendeu que era assim, a professora vinha, passava, a gente fazia, não perguntava, e muita gente ainda está nesse percurso, né? Como eu também já estive, a gente vai desenvolvendo. Mas eu acho que também tem muita gente que já não está mais, para nossa Já felicidade, saindo, né? né? Tá saindo, graças a Deus. Acho que é uma coisa agora que daqui para frente que vai ter mais, sabe? Professor mais é, que dê mais autonomia para as crianças, que trabalhe junto, né? Quando eu falo assim, de ouvir as crianças, de dar autonomia, não estou dizendo que eles vão escolher tudo, que eles vão mandar em tudo, que vão fazer tudo sozinho, né? Dará assim, mas que a gente faz uma parceria, decide junto que nós vamos pesquisar. E eu acho que tem muita gente já nessa linha, né? Tá bem mudado já. Eu acho que tem bastante gente acompanhando esse É, ritmo. eu vejo, por exemplo, assim, as pessoas quando me faziam muita pergunta assim de como assim as crianças participam? Mas elas dizem o quê? Elas sabem realmente escolher o que elas querem pesquisar? Elas são tão pequenas, né? Então, eu já vi de pessoas que nunca tiveram essa prática e que estavam ali começando a, vamos dizer, a patinar em conhecer algumas coisas, essas dúvidas, né? E aí eu Sim, costumava sempre falar assim, experimenta, pergunta, joga para a turma, né? Vê o retorno. Talvez, como eu peguei uma vez uma turma de crianças que estavam tão acostumadas a fazer exatamente o que o educador mandava, dizia, que quando eu criei assim uns 4 espaços na sala e eles ficaram apenas no único espaço onde eles estavam habituados a meu ficar. Deus. Foi, e aí que vai, né? A nossa mediação vai para isso. Sim, Eu ia ocupar os outros espaços e eu ia convidando eles a irem para outros espaços. E aí eles começaram a dizer, a gente pode ir? Pode. A gente pode fazer isso? Eu falei, pode. Né? Então, assim, é mudar também, né, todo o processo sim, para algumas crianças que estão também adaptadas. Porque às vezes a gente vem, como eu disse pra você, eu perguntei aos meninos, os meninos não disseram nada. Eu falei, mas os meninos também às vezes não estão habituados a dar opinião. Olha com que criança certeza. fala, né? Olha que criança muitas vezes espontânea, ela vai soltando, mas às vezes ela vem também de um processozinho de escute, né? Fique calado, fale na hora que eu Sim, lhe der a palavra. E aí ela automaticamente também vai no molde de se calar e não dar a sugestão, não dizer às vezes também o que ela quer. Ou às vezes essa escuta do professor que não está captando o que ela vem dizendo, ou o que ela não vem dizendo com palavras, né? Que pois é, né? São também as 100 tem isso. linguagens, né? Mas eu vou te falar. Assim, a escuta, fazer a escuta das crianças não é uma coisa fácil, né? E a gente, essas coisas nós vamos aprendendo também no dia a dia, são acertos e erros, né? Muitas vezes eu tentei fazer o projeto dessa forma e não estava rolando. E aí você vai redirecionando, vai tentando de novo, amanhã eu tento de novo, converso com as crianças e vou tentando, até você encontrar uma forma que o negócio flua bem, né? Não é de primeira mesmo. Então eu acho assim, tem muita gente que fica falando, nossa, mas como que a criança direciona uma pesquisa, né? Você só vai guiando, como que ela decide alguma coisa para estudar, né? Para experienciar, para poder se informar, buscar informações, né? Mas no começo não é fácil para elas ter essa liberdade, né? De escolha, assim como também não é fácil para a gente. E eu acho que do mesmo jeito que eles estão testando, a gente também vai testando, né? E é assim que funciona. No começo, vou te falar, não foi assim tudo fácil. Não falar, ah, não, eu fiz o projeto da minhoca, deu tudo certo. Aí eu já tinha testado um pouco, mas antes nossa, o que a gente já passou na sala de aula para tentar acertar as coisas, né? São tentativas, né? E aí até você conseguir se organizar mesmo. Mas É, e eu vejo também assim que, não sei se é uma questão mais histórica, das pessoas foram educadas com medo de errar, assim, que aí parece que o educador espera aprender tudo, né? Eu vou aprender tudo, eu vou estudar tudo para depois fazer, porque quando eu fizer, eu quero fazer perfeito. Como, gente? A gente perfeito. aprende no De campo de primeira. batalha, é.
a gente aprende fazendo, testando, né? A sua realidade é diferente da minha. É, são coisas completamente diferentes. Então, assim, eu acho que eu dizia assim, eu fui uma pessoa que eu falava assim, não, eu tinha um sonho de, por exemplo, assim, fazer algo do quintal. Eu dizia, não, primeiro eu tenho que estudar sobre isso, primeiro eu tenho que estudar sobre aquilo, depois eu tenho que estudar sobre aquilo. E aí eu lembro que meu marido falou assim, vai passar a vida estudando. Aí eu, hã? Aí ele pegou e falou assim, eu tava conversando isso com um amigo hoje, como a gente fica esperando, 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 querendo estudar É, tudo, para depois ir pra prática. Aí o que que acaba acontecendo? Conhecimento é infinito, você passa a sua vida toda estudando e não faz. é para sempre. Aí aquilo ali foi um tapa na minha cara que eu falei, não, agora eu vou fazer. Mas é Aprendi. verdade. Né? Então, assim, Ah, eu digo assim, então, gente, aplica, né? Aplica, vai lá e bota, e faz e testa. Deu errado, vê o que, que deu errado, conserta. Qual o problema de dizer que, como tu tá falando, eu já fiz sim projetos do outro jeito. Eu também já fiz. Qual é o problema da gente assumir os nossos percursos? Não é, eu não vejo problema da gente dizer que, no passado eu fiz muito bichinhos de calendários e blá blá blá, e enfeites para minha sala. Gente, é o nosso percurso de aprendizado. Hoje eu não, vamos dizer, hoje eu não faço mais, hoje eu não faço exatamente. mais por isso, por isso e por isso, porque eu encontrei um jeito melhor, porque eu encontrei um jeito que faz mais sentido. E tudo isso mostra a nossa caminhada, E né? isso que você está dizendo, né, do nosso percurso, quando você fala, nossa, eu fazia isso e já não faço mais, significa o tanto que você conseguiu evoluir, que você conseguiu estudar e se melhorar, né? É o seu percurso, a sua prática. Eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer, quando eu comecei, a gente ainda tinha o papel crepom enrolado. Já faz tempo, mas, gente, desde então, eu nunca parei de estudar. E é daí que você vai se aperfeiçoando e vai tentando sempre melhorar, né? Não estou falando que o meu projeto hoje é um projeto que dá 100% certo, que é perfeito, que é isso, que é aquilo. Porque toda turma, ela tem o jeito dela, né? Então você vai testando, toda vez você vai testando, né? Até você conseguir fazer uma coisa que dê certo para aquelas crianças naquele determinado ano, né? Não é uma coisa assim, uma receita que dá certo com todo mundo. Todo ano você vai fazer tentativas e testes diferentes. Quando você falou da realidade, eu fiquei pensando, né, nos projetos que a gente estava falando que vem da escola, que vem da secretaria, né? Como pode, né, às vezes o projeto vir para tantas salas, para tantas crianças iguais, de realidades diferentes, né? É por isso que eu gosto da escuta, porque às vezes que as crianças querem me falar, né, o que elas querem aprender, o que elas querem pesquisar, o que elas estão interessadas, tem a ver ali com o território delas, com o chão delas, com o cotidiano, o que elas passam todo dia, né? E aí você ouve todos os conhecimentos que elas já têm, e você aprende muito com isso. Então, eu acho uma coisa tão rica, tão necessária, né? Você tá ali caminhando junto com a criança no que ela tem vontade, do que de repente um projeto ali fechado, com data de início, data de término, um tema específico, né? Não dá para fazer uma coisa assim carimbada para todo mundo. Eu acho que acaba não fazendo sentido, né, para elas. E se não faz sentido, não precisa ter, né? Uma coisa também que eu me pego assim por exemplo, às vezes a escola até quer, pá, não, vamos fazer um projeto, vamos colocar as crianças para participar. Mas todas as turmas vão fazer as mesmas coisas. Então, Exato. a gente mata essa individualidade, né? Por exemplo, eu adoro passar com os meus alunos e a gente vai olhando o que os professores deixaram registrado das suas turmas na parede e eu paro, já sentei com eles na frente, lá dos painéis, das coisas que tiveram expostas, e falo, nossa, olha o que essa turma está trabalhando, olha o que eles estão pesquisando, o que vocês acharam? E da gente passar, às vezes, ali um bom tempo sentados e conversando sobre o que a gente achava daquilo ali, né? E o outro dizendo, olha, minha pai, isso aqui foi o meu irmão que fez, olha, isso aqui foi não sei quemzinho que eu conheço que fez, né? E daí a gente vai estabelecendo essa relação, que eu acho que isso fortifica muito até em termos de comunidade, se entender como, olha, nós Sim, estudamos na mesma escola, né? Mas olha, o interesse dessa turma é pesquisar isso aqui, a minha turma está pesquisando uma outra coisa,
Então, eu acho que isso traz um processo também de, assim, de identidade de cada um, né? De cada turma, de cada professor. Eu duvido muito que a professora Fernanda não vai conduzir um projeto do mesmo jeito que a professora Maria, porque a professora Fernanda tem um perfil, a professora Maria tem um outro perfil. E eu acho fantástico perceber essas diferenças, né? Eu acho Exato. fantástico olhar para, por exemplo, apresentações, né? Tem escolas que fazem muitas apresentações e tudo. Então, eu gosto de olhar, às vezes, uma apresentação, um trabalho que seja de do professor com seu grupo e dizer assim, nossa, gente, isso tá tão a cara de vocês, ficou tão lindo. Se Isso. eu não tivesse visto você aqui, mas só em ver essa produção aqui, eu ia dizer, nossa, foi da turma tal. Tá muito a cara de vocês. E eu acho isso tão legal, como a gente Isso deixa é a marca, fantástico. como a gente Exatamente. deixa, né? É Isso deixar a nossa marca. Eu acho assim, todo mundo um é diferente do outro, né? A gente tem a nossa singularidade. Então não dá para você fazer o mesmo projeto com todo mundo, né? Ou não esperar. Eu falei tanto disso essa semana, até coloquei uma frase sua, né, no Facebook. Porque ah, não eu dá para vi. esperar que todo mundo seja igual e que façam as mesmas coisas, né? Eu acho que você tem que é, aproveitar essa diversidade que as pessoas têm, que elas trazem, e deixar que elas mostrem coisas diferentes, né? Esses últimos dias eu tenho falado muito nisso, eu tenho visto muitas coisas iguais para as professoras, para as mesmas para as salas, entendeu? Aquela coisa assim, essa turma vai ter igualzinho a essa, que é igualzinho a essa. E quando você está fazendo uma coisa diferente, né? Usando a singularidade da professora, mostrando que cada um tem um pensamento, você não está deixando de privilegiar uma turma, você está privilegiando todas, porque você pode trocar essas informações que você falou, de sentar, contemplar o trabalho do amigo, do irmão, né, que às vezes estuda na mesma escola, Uhum. e, e às vezes você está no seu projeto, mas você pode parar um pouco e falar, nossa, aqui está falando de outra coisa, olha, vamos pegar esse hoje, vamos falar um pouquinho do trabalho deles, ou a outra turma pode vir falar para você, né, na sua sala do trabalho deles. Eu acho que quando são projetos diferentes, são atividades diferentes, porque são pensamentos e pessoas diferentes, você contempla a escola inteira, né? Porque todo mundo pode pesquisar um pouquinho um do outro, né? Agora, se todo mundo faz sempre a mesma coisa, eu acho uma coisa assim tão estática, você não tem muito o que desenvolver além disso, né? Nossa, essa semana eu tenho falado muito disso com o pessoal. Isso deve ser respeitado. A professora faz um trabalho diferenciado, porque ela estudou para isso, ela está se esforçando para fazer uma coisa para as crianças, não que as outras não estejam, mas tipo, precisa ser respeitada a ideia, né? O ritmo das pessoas e aproveitar disso, né? Para fazer aquele intercâmbio de informações entre as salas, né? As crianças esperam tanto, elas adoram olhar o trabalho dos outros, escutar o que os amigos têm a dizer, né? São tantas coisas para a gente ouvir, né, do outro, até aprendem esse ouvir também, né, uma escuta deles. Eu acho magnífico cada um pensar de um É, jeito e todo mundo ter essa liberdade. Né? e como a gente vê assim, como essas coisas são de fato ricas, né? Tanto para as crianças como para a gente também, assim, aprender com o outro. Uma vez eu fui conhecer uma escola chamada Escola Inquiri, lá em Piracanga. E aí eu entrei em uma sala, tinha muitas produções com argila nessa sala. E aí, numa outra sala, do outro educador, eu vi que tinha um violão e tal, e ele estava trabalhando com as crianças e sempre ele tocava uma musiquinha, ele fazia alguma coisa. E aí isso me chamou a atenção, né? E aí quando eu fui conversar com o coordenador, com o Fred, aí ele falou assim, aqui cada educador, ele trabalha com aquilo que ele se sente mais representado. Então, a sala que você foi, da professora tal, ela adora se expressar através da cerâmica, ela adora utilizar a pintura de cerâmica. Então, ela faz muito isso com as crianças dela. Aí ele falou: na minha sala, eu sou muito musical, então eu faço muito música com as crianças. A gente está sempre tocando alguma coisa.
Aí ele falou, na sala, tem uma sala lá do fundo que você vai ver que tem bastante tecido e coisas. Que a gente vai para lá e também tem uma educadora que se identifica com essa coisa do artesanato com tecido, com o trabalho com tecido. Então as crianças também têm a possibilidade de ir para lá e trabalhar isso. Eu falei, gente, que massa! Poxa, que legal! E assim, você vê como a sala tem a característica do educador, né? E como eles integram aquilo também com as crianças. Não é porque tal educador tem uma afinidade com a cerâmica que as crianças só vão fazer cerâmica, mas é a característica ali do professor também se tornando parte do grupo. E claro, as crianças também vivenciam outras coisas, mas eles sabem, quer dizer, quem chega na sala vê que tem uma referência de uma linguagem ali que é algo que encantou mais o educador daquela Sim, sala, né? E eu acho que é para a própria criança, fala assim, olha, o meu professor gosta mais da música, né? A professora fulana de tal, ela curte mais a cerâmica, mas as crianças sabem disso, eles vivem mesmo como comunidade lá. A escola fica dentro de uma, foi colocada dentro de uma comunidade que é uma região afastada de Itacaré, assim, então eles vivem bem, eles vivem mais afastados e fizeram uma escolinha para eles mesmos. Então eles se conhecem, conhecem todo mundo, e é bacana como as crianças sabem identificar essas características, né? O fulano é mais poético, o fulano é mais musical, né? O fulano é mais ali dos tecidos. E como é interessante eles valorizarem essas diferentes características, né? Eu trabalhei também com uma professora uma vez, que ela faz, inclusive, um trabalho mais para educação afrocentrada. E eu nunca hum, conheci muito esses viés, né? E aí eu trabalhava no grupo 4 e ela no grupo 5. Aí a minha turma passaria para ela, né? E aí a gente conversava muito, e como ela também é muito diferente para mim, quando ela fazia uma proposta de trabalho que eu via, eu ia lá com as crianças, né? Eu ia lá, olhava, eu aprendi muito com todo mundo ela. ganha. Todo mundo ganha. Eu aprendi muito com ela nesse processo. Por outro lado, eu sempre fui muito moleca de levar os meninos para correr na areia e arrastar os meninos no meio de corredor, não sei o quê. Então, assim, era uma coisa que eu lembro quando eu falo assim, eu vi zoada no corredor, eu já sabia que era você, Fernanda. Tinha que ser você, Fernanda. Então, eu digo assim, gente, é a característica da professora Fernanda É, a também. identidade, né? Né? E aí, todos os meninos já. E é interessante como os meninos também sabem, né? Como os meninos vão buscar. Ai, tal professor sabe isso, tal professor sabe aquilo. E eles vão também se identificando nesses diferentes perfis. E como tudo isso contribui para a gente ter um projeto rico, né? Diverso. Para a gente quebrar também essa ideia da coisa fechadinha que tem que ser tudo igual, Tá. padronizadozinho, né? E esse negócio da identidade é muito legal, porque às vezes a gente está pesquisando alguma coisa e as crianças mesmo falam, Pro, por que, que a gente não fala com a Pro da outra sala? Porque eu já vi que ela sabe fazer tal coisa. Então, assim, quando cada um tem um jeito, né, de fazer, de se expressar, as crianças percebem, como você falou, eles mesmos buscam, né? Ah, eu vi que tua professora fez isso, eles fizeram cartaz daquilo, vamos perguntar? Então, assim, eles pedem. Então, por isso que eu acho que todo mundo ganha quando é diferente, assim, né? Cada um segue seu ritmo e as crianças vão seguindo junto, mas todo mundo conhece a identidade do outro, sabe o que, que o outro está explorando, o que, que ele tem para trazer para gente, né? Isso não pode ser desperdiçado numa escola, né? É. Tantas vezes é. E quanto muitas vezes, quando a gente vai para um projeto, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer um projeto para estudar navios piratas. Foi uma coisa que quando veio, eu lá super numa roda, conversando com eles, o que vocês querem estudar? O que vocês gostariam de aprender? Um aluno meu que ele sempre vinha com umas coisas assim muito diferentes. Ah, minha pró quer estudar os navios piratas. E aí os outros, navio pirata, navio pirata. E eu, meu Deus, navio pirata? O que que eu vou tirar de navio pirata? Da Né? E onde aí, eu começo? por onde eu começo? Como é que eu vou trabalhar isso aqui? O que que eu vou linkar isso aqui de trabalho para as crianças? E aí levei para casa, né? Trouxe a ideia para casa e quando eu comecei a pesquisar várias coisas assim, eu falei, gente, quantas possibilidades, né? Nossa, como um tema que parecia ser na hora para mim assim uma loucura do que eu vou fazer,
se mostrou um mar rico de possibilidades. Quando eu levei para as crianças a ideia de que o açúcar que os piratas saqueavam saíam, inclusive, da cidade onde eles moravam, que eu Olha não quanta coisa sabia legal, né? Que a disso. gente aprende. A gente vai aprendendo, né? E assim, engraçado assim, foi um projeto que me marcou tanto que uma vez eu fui para Morro de São Paulo com meu esposo, aí chegou lá, tinha uma placa falando da pirataria e tal, e meu esposo também já sabia, né? Aí fez, vem aqui. Aí Não, eu porque a falei, família toda fica nossa, no projeto, né? Aí Todo meu irmão, mundo. vem aqui. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui, filmei o lugar e tudo. Aí quando eu voltei pra escola, eu mostrei pra eles os vídeos. Aí eles ficaram criando várias coisas assim, né? Então foi, nossa, foi muito legal. Me agregou também várias coisas. E aí a gente literalmente começa a perceber que a gente não sabe tudo. A Pelo gente não contrário. tem conhecimento sobre tudo, Eu né? acho legal quando a gente faz esses links do projeto, que nem o navio pirata, né, que é uma coisa assim tão distante da gente, mas faz esses links com o nosso cotidiano, né? Olha, gente, eu vi uma placa falando do navio, né? E trazer para as crianças uma coisa assim, parece que mais palpável, né? Mais próxima da gente. Eu acho super legal isso aí. Mas quando você fala do seu marido, né, te chamou, aqui também, todo mundo ficou sabendo da minhoca e todo mundo queria me falar, olha, eu vi tal coisa de minhoca, você quer levar para as crianças, né? Eu também não imaginava que ia fazer um projeto de minhoca, né? Não tinha nem passado pela minha cabeça. Aliás, eu não pegava uma minhoca na mão desde que eu era pequena. E aí a minhoca apareceu no parquinho, foi toda aquela euforia. Mas quando a gente começou a pesquisar, que eles perguntaram assim, cadê o olho dela? Como que ela anda? O que que ela come? Quanto tempo vive? Eu pensei, nossa, não sei responder nenhuma dessas Ah, perguntas, nenhuma. Aí eu falei, não sei, vamos pesquisar. O que vocês querem saber primeiro? E a gente foi elencando e eu fui pesquisando na hora com eles no celular mesmo, no meu celular, porque eu falei, nossa, eu também quero saber disso, porque eu não sei nada de minhoca, né? E é muito incrível, porque aí você vai descobrindo cada coisa que você fala, nossa, eles estão aprendendo e eu estou aprendendo junto com eles. Por isso que o projeto é nosso, né? Nós estamos descobrindo junto cada uma das coisas, né? É muito legal essa descoberta, fazer essa descoberta com eles. Aí você está lendo e fala, gente, vocês não vão acreditar, aconteceu isso, a minhoca é assim, é desse jeito, né? E a gente vai descobrindo junto, porque essas coisas assim a gente também não sabe, né? E eles gostam de ver a nossa reação de surpresa também, né? De não sabia, né? super. Não, foi engraçado, assim, uma coisa que me aconteceu, né, com esse projeto. Eu falei tanto e tudo desse projeto, eu também tava super empolgada, assim. Eu não uso, por exemplo, Sazon, essas coisas, né? E aí, eu tenho vários potes de especiarias aqui em casa. Foi engraçado que eu saí com um saco cheio de potes. Meu marido, meu Deus, você vai sair levando os potes. Todos os meninos me viram chegar com tudo que era tipo de temperos, especiarias. E eles provando, até na hora, até a vice-diretora da escola entrou na sala e falou assim: eu também quero provar, que eu não conheço esse Também quero. negócio, não. Eu Porque também quero mexe com provar esse todo negócio. mundo. A galera vai, né, se mobilizando. E aí foi uma coisa também que me chamou a atenção. Por exemplo, aqui, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todo mundo sabe que eu vou, coleto material e tudo, eles coletam pra mim também. E aí uma amiga falou assim: Fê, lá onde eu trabalho tem umas espadas, mulher, tipo uma espada mesmo, cor de pirata assim, e tá como material que vai ser descartado pela fábrica. Meu Eu vou Deus. trazer para você levar para as crianças. Menina, eu falei, traga. Aí quando eu chego na escola com aquelas espadas Nossa. para dar para brincar, uau, a gente ganhou uma espada pirata! Um negócio assim, Imagina, né? né? Chegar com a espada. Não, E engraçado. de Engraçado é mãe que quando virar a gente pra está mim, num ó. projeto, parece que as coisas vêm até a gente, né? Olha, eu tô sabendo disso, eu tô sabendo daquilo, né? Vai chegando coisas, né? E aí é bacana quando a gente vê, né, que as pessoas
gostam de contribuir para a educação, para Uhum. aquilo que vai tocar mesmo, vai transformar as crianças, né? Então você vê que as pessoas se doam, poxa, fulano está fazendo isso, eu vou dar tal material, né? Como você falou, uma colega, está fazendo isso, eu vou levar isso para você. Isso é tão bacana, a gente cria um senso de comunidade, de ajuda, de equipe, né? Que é muito legal. Colaboração, né? Colaboração. E olha, se a gente for inclusive pensar assim, se cada um estivesse fazendo o seu projeto ali, né? O mesmo projeto igualzinho, será que às vezes o outro ia estar se preocupando tanto em estar lhe dando o material? Talvez ele ficasse, né? Eu vou botar na minha aula, vou botar na minha É, aula, porque é da eu minha vou usar na minha aula, da aula, minha né? aula, né? Às vezes sim, tem professor que Mas é troca isso material e mesmo. tudo, né? Mas é diferente quando você tá fazendo alguma coisa e você aciona a curiosidade do outro, porque você tá pesquisando uma outra coisa. E o Isso. outro, Mas poxa, essa é a graça de ser diferente, né? Quando eu estava fazendo esse projeto da minhoca, de vez em quando chegava uma criança, ela batia na porta e falava assim: ai, minha pró pediu para entregar esse livro para você. Aí eu ia ler um livro que falava sobre minhoca. Então, assim, a pessoa via alguma coisa e já falava: não, vou levar para ela que ela tá fazendo. E aí a gente ia trocando livro, né? Ah, eu tenho um vaso assim, quer plantar aqui, né? Quer colocar suas minhocas. Então, assim, quando o projeto é diferente, um contribui com o outro. Não precisa falar assim, eu vou guardar porque eu vou usar na minha aula. Eu não posso ceder para você, Fernanda, porque o meu projeto é o mesmo, né? E quando tem coisas diferentes, a gente consegue trocar. É uma interação muito legal entre as salas, né? As crianças vêm, contribuem um pouco, a outra vem. E o legal é que às vezes as crianças de outra sala chegam e entram na nossa sala e falam, eu só queria falar que na minha casa eu também vi uma minhoca. Então, assim, o projeto diferente acaba juntando a escola toda, né? Porque todo mundo quer compartilhar um pouco, quer falar um pouco, quer aprender um pouco, né? É, é muito legal, assim, e engraçado é que você envolve todo mundo, né? Da família, da escola, né? Da sim. comunidade. Quando eu estava fazendo a gente falou muito da terra, a gente falou, vamos plantar, porque a minhoca, né, faz os túneis e entra o oxigênio, e aí as plantas, né, a terra fica fofinha. E aí um pai Hum. de outra sala, se propôs a vir plantar. Ele fez uns vasos de garrafa PET, ele passou 2 dias inteirinhos lá na escola com a gente. Ele fez os vasos todos, né, para colocar aquele jardim vertical. E um dos dias a gente plantou. Então, como ele já sabia mexer um pouco com plantação, ele foi explicando para as crianças, a gente foi plantando, em cada vaso a gente foi colocando um pouquinho de minhoca para morar lá. E é legal como essa coisa mexe com todo mundo, né? Não só com a escola, mas com toda a comunidade, né? Se você está aberto e disposto a fazer um negócio maior, né? Todo mundo está junto para colaborar. É Ju muito tá, rico, muito. Ju tá perguntando aqui como é que se deu a aceitação das famílias e Mila perguntou como é que você foi retroalimentando o projeto por tanto tempo. As crianças tinham muita curiosidade sobre a minhoca, gente, e tem tanta coisa para saber que nem eu imaginava que a minhoca tinha tanta coisa assim. E eles queriam saber depois como que nasciam as minhocas, quanto que ela pesava. Então a gente pesou, a gente mediu. Depois a gente queria saber o que elas comiam. Então a gente descobriu as frutas que elas gostavam mais, que é melancia, que elas gostam mais. Aí como que elas se reproduziam, como que tinham seus bebês. Aí a gente fez um casamento de minhoca, porque eles achavam que tinha que ter, né? Uma outra minhoca para casar, então fizemos um casamento. E olha quanta coisa. Um casamento. E aí, o que aconteceu? O projeto foi tão longe porque depois que arranjaram um marido para minhoca, mesmo eu cheguei a comentar assim com eles, não tão a fundo, mas eu falei para eles que é, a minhoca a gente não sabia se era menina ou menino, né? Que ela é hermafrodita, mas eles queriam mesmo assim arranjar um marido para ela, fizemos o casamento, colocamos no vaso, aí queriam saber como que nasciam os bebês. E aí a gente descobriu, a gente mesmo, porque eu não sabia, né? Que nasce de um casulinho, né? Que é um casulinho verde que elas colocam. Então, assim, são tantas coisas para descobrir, a gente pensar, não, o projeto da minhoca só vai dar uma semana. Mas é tanta coisa que parece que poderia render mais. E eu fui juntando com outras informações que a gente tinha. Eu sempre fiz com eles, por exemplo, uma bandinha. Então, cada um constrói, né,
o seu instrumento, né? E aí a gente brinca, conta os ritmos, né? Os sons, a gente inclui a matemática junto, né? Nas quantidades de batida, nos tempos. E aí nisso eles falaram assim, a gente podia fazer a música para nossa minhoca. Então assim, na bandinha eles fizeram a música para minhoca. E aí quando a gente foi fazer uma atividade de corpo em movimento, eles queriam, a gente estava falando do pulo, né? Eles tinham visto uma prova na TV que era de atletismo e eles queriam saber do pulo. E aí a gente falou, então vamos medir quanto cada um consegue pular. E aí eles queriam, tudo, eles queriam colocar a minhoca. Foi aí que a gente começou a medir, eles quiseram medir a minhoca também, né? E por isso que o projeto foi tão longe, porque aí eles quiseram, depois a gente viu os filhotinhos que nasceram, né? A gente pegou, mostrou para eles. Então, assim, nem eu sei como o negócio andou tanto, mas foi uma coisa que deu para explorar muito. E eu fui pensando assim, eles vão explorando, a hora que for perdendo o interesse, a gente já muda para outra coisa, né? Mas parecia que era infinito. Muita coisa para explorar. E quando a gente mexeu com tinta, aí a gente estava fazendo umas tintas naturais. Eu falei, então vamos fazer tinta de terra, porque a minhoca fica na terra. Aí fizemos a tinta da terra por causa da minhoca. Então, assim, cada lugarzinho que a gente ia, que tinha uma coisa diferente para fazer, a gente linkava a minhoca nisso. Entendeu? Então, assim, fez a tinta de terra, brincou com argila, mediu, né, o pulo deles, mediu da minhoca, aí falamos do que elas gostavam de comer, então foi um dia que a gente também fez uma salada de fruta, aí a gente plantou, aí depois que plantou e a alface cresceu, a gente fez uma salada, e tudo tinha um link com a minhoca, né? A gente também fez umas atividades de olfativas, né? Eu trouxe várias coisas para eles sentirem o cheiro com os olhinhos vendados, mas porque a minhoca não tem nariz. E eles ficavam falando, né? Nossa, mas como que ela vai sentir cheiro? O cheiro das coisas boas. Aí os outros, não, tem coisa ruim também. Aí ficaram comparando. Então a gente começou a cheirar tudo para ver, olha, o que a minhoca tá perdendo de bom e de ruim, né? Então, foi nessas coisas de tipo, falando do que estava procurando, né? Do que estava enxergando, e a minhoca não tem olho. Então, o que a minhoca estava perdendo, né? Então, eles faziam a relação da minhoca com eles mesmos. E aí que o negócio foi desenrolando. Nem sei como, mas teve assunto. Que era a outra pergunta? Eu lembro da Camila, a outra eu não lembro. O que ela comentou? Como foi a aceitação das famílias. Se teve aceitação das famílias. Não, as famílias adoraram, porque o que acontece? A maioria das crianças hoje só brincam mesmo no celular, né? Ou ficam vendo TV a maior parte do tempo. Aquela coisa das crianças que brincam na terra descalço, sobe, desce morro, né, com papelão, essas coisas assim, já foi, né? Infelizmente já foi. São poucas crianças que ainda brincam assim, pelo menos aqui em São Paulo é muito difícil você ver isso. E quando eu falei para as mães que a gente ia fazer, a gente fez umas atividades sensoriais de pisar na lama, na água, sabe? Só na água, só na terra e depois na lama. Então elas gostaram muito, elas acharam interessante que as crianças vivenciassem essas coisas, né? Que a maioria não quer, tem umas que tem nojo, não quer mexer. E aí elas vendo os amigos mexendo, todo mundo falando, elas acabam querendo experimentar também, né? Então as famílias aceitaram super bem. Tanto que elas estavam sempre dispostas, né? Tá precisando de alguma coisa, vai fazer alguma coisa, elas estavam sempre ali junto para poder ajudar. Então foi muito, muito legal. Aceitaram assim super bem. Acho que o ânimo das crianças também contagia demais os familiares, né? Sim! Nossa, eu vejo pai e mãe falando assim, Ave Maria. Quando a criança já via a mãe falar assim, Fernanda, essa menina, quando eu digo assim, levanta pra ir pra escola, ela levanta doida, eu nunca vi uma vontade de ir pra escola. Então, tipo, aí, qual pai que não vai ficar feliz, né? Quando vê a criança comentando. Esse projeto dos navios piratas mesmo, os meus alunos foram para uma outra escola, né? Depois, eles estavam era o último ano deles na escola comigo, e eles foram para pré-escola numa outra escola. E aí chegou lá, tinha uma amiga que trabalhava lá, aí ela falou assim, minha filha, a sua aluna já chegou lá dizendo que ela brincava com você de navio pirata, de pirata, ela é uma espada. Aí eu falei, porque para eles
É tão sensacional, né? É uma coisa assim tão importante, né? Eles poderem escolher e tá junto de cada processo do projeto, né, Fernanda? Que nem pra ela chegar a É, contar, né? Os pais relatavam muito isso pra mim. Falavam assim, nossa, eu já sei tudo de minhoca, viu? Já sei que ela tem isso, que ela faz aquilo, que não sei o quê. Porque as crianças já chegavam querendo contar a novidade, né? Então é. é muito, Mai, a muito gente tem legal. um minuto. A gente tem um minuto. Alguém Chá perguntou aqui qual foi a reação das crianças diante do lançamento do livro. Elas ficaram encantadas, encantadas. Teve criança que chorou porque se viu na foto do livro. O menininho que fez a Oh. capa do livro, ele chorou, falou assim: agora eu vou ficar famoso. Eles Ah. ficaram muito, muito, muito emocionados, muito. Foram lá ver o livro, eu mandei para eles alguns e eles ficaram assim, sem palavras. As mães vieram relatar, nossa, eles ficaram sem ter o que falar, muito, muito emocionados de se ver num livro. Oh, gente, Que imagino. legal. Deixa eu dar um beijo para esse povo que está aqui assistindo. Agradecer a vocês que Beijo, vieram, porque daqui a beijo. pouco o Insta derruba a Vai gente. cortar a Passa gente. muito rápido mesmo, Muito. É um bate-papo tão gostoso de um assunto tão bom, né? Flui, vai fluindo. Mai, obrigado, obrigado mesmo. Estou vendo algumas pessoas falando aí que já pegaram o Obrigada seu também. livro, que já vão ler, né? Estão Né? curiosas. A capa. Tá o Aê, projeto do ano inteiro. Obrigada pelo beijo.